Se você sente uma dor no braço, uma dor no cotovelo, no ombro, em alguma articulação, toma anti-inflamatório, essa dor passa, eu tenho uma notícia para te dar. Uma coisa que pouca gente fala é que você pode estar calando o mensageiro e não resolvendo o real sintoma. A inflamação, muitas das vezes, vem como um sinal. O sinal de um problema que às vezes está silencioso, um problema até que às vezes está latente e que nós não estamos olhando para ele e acabamos olhando para a inflamação. E o uso contínuo, prolongado por meses ou até mesmo anos de anti-inflamatório tem danos que pouca gente liga. Tem problemas no estômago, problemas nos rins, uma sobrecarga renal e até às vezes uma dependência de anti-inflamatório. Porque sempre que a dor volta, eu tomo anti-inflamatório e a dor passa. Uma dependência silenciosa, que muitas das vezes é perigosa. E o problema não é que a sua articulação envelheceu mal, que você tá velho, mas ombro de velho é assim. Não, é porque você está calando o mensageiro em vez de olhar o sintoma. Antes de seguir, eu preciso dizer, se você sente uma dor muito intensa na articulação, ela tem uma febre local, ou seja, ela é muito quente localmente, um inchaço local, seguido de uma rigidez muito intensa, não pare nesse vídeo, não deixe de buscar a orientação e ajuda médica o mais rápido possível. Existem algumas condições que precisam de atenção e assistência médica o mais rápido possível. Se esse é seu caso, vá atrás de uma orientação médica o mais rápido possível. E vamos aos dados. O último estudo do INSS de 2020 observou que das 20 principais causas de afastamento do trabalho, 14 são relacionadas a dores osteomoleculares. Ou seja, 70% das principais causas de afastamento do trabalho são relacionadas à dor crônica, seja no músculo ou seja nos ossos, articulações. Então é imprescindível que a gente olhe para isso. Não obstante, um estudo brasileiro que acompanhou 10 anos servidores públicos viu que a principal causa de afastamento dos servidores públicos foram as dores osteomoleculares. Então, nós não podemos não olhar para isso. E o pior, quando a gente entra ali no ENTA, nos 40, 50, 60, isso vai se intensificando cada vez mais, prejudicando a nossa vida cada vez mais e diminuindo a qualidade de vida, que é uma coisa que nós não queremos. E é aquilo que eu comentei, muitas das vezes a gente acaba silenciando a mensagem, silenciando o mensageiro e não indo investigar qual que é a real causa dessa dor, desse incômodo que nos persegue. E a inflamação não é um vilão, ela é, na sua origem, um mecanismo de defesa do corpo. Então, quando o corpo se machuca, seja de uma forma levinha ou de uma forma bem grave, o processo de inflamação é um dos primeiros processos que inicia um processo de recuperação do tecido, de recuperação do próprio organismo. Então, a inflamação não deve ser encarada como uma vilã. Porém, quando a gente ignora a causa raiz e vai tratando apenas a inflamação, essa inflamação pode se tornar uma inflamação crônica, silenciosa e que vai acarretar problemas a longo prazo. E aí vale lembrar, nem toda dor crônica, nem toda dor articular é decorrente de uma inflamação. Então sempre é preciso acompanhar caso a caso junto do médico responsável. O que mais me preocupa? Muitas das vezes a inflamação não é levada a sério, não é tratada como ela deveria. Ela é só tratada como todo mundo tem dor, eu também tenho, então eu tenho que aguentar. Eu sou forte, eu preciso dar conta, então eu vou ignorar essa dor. Ela só começa a ser levada a sério quando aquela dor que antes era um incômodo começa a impossibilitar algumas coisas. Começa a impedir que eu desça da escada, começa a impedir que eu levante da cama, começa a impedir que eu brinque com meu netinho. Quando chegamos nesse ponto é que a gente dá atenção à dor. E a gente não precisa chegar nesse ponto para começar a investigar qual que é a principal causa raiz dessa minha condição e tratar essa causa raiz de uma forma correta para que eu te possa restabelecer a qualidade de vida que vocês merecem. E como eu falei, a gente não precisa chegar ao ponto de estar imobilizado, incapaz de fazer aquilo que a gente quer para poder ir atrás de um tratamento. Dor é um sintoma e, tecnicamente dizendo, sintoma a gente não ignora, a gente trata. E aqui vem uma coisa que pouca gente fala, pouca gente explica direito. Um sistema que pode estar relacionado a essas dor crônica. Como já expliquei em um outro vídeo, recentemente, cerca de 30 anos atrás,
descobrimos um sistema chamado de sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é o principal sistema do corpo relacionado à homeostase, que é trazer o nosso corpo ao estado basal, ao estado natural de relaxamento e de organização. Então, sempre que existe alguma coisa no nosso corpo, o sistema endocannabinoide é responsável por trazer o nosso organismo para a homeostase, para o estado normal de trabalho. Em investigação recente, pesquisas que ainda estão em andamento estão relacionando dor crônica a um sistema endocannabinoide um pouco ou relativamente desequilibrado. É como se durante uma dor crônica, esse alarme, que é a própria inflamação, está ligado durante tanto tempo que o corpo não aprendeu a desligar o alarme. É como se fosse aquele cachorro do vizinho que late para qualquer coisa que passa na frente da casa dele há tanto tempo que, se o cachorro late, você já nem se preocupa. Você ignora. Você sabe que ele está latindo para qualquer coisa. É um alarme que não desliga, um alarme intermitente. E aqui entra o CBD. E eu vou reforçar. CBD é não intoxicante. Ele não é o THC. Canabidiol, CBD, diferentemente do THC, não dá o barato, não dá aquela sensação de euforia. O CBD, ele é muito relacionado à homeostase do corpo. E os estudos indicam que uma administração de CBD controlada com acompanhamento médico pode auxiliar no corpo em entender em que momento ele tem que desligar este alarme. Um aditivo para o próprio sistema endocannabinoide se reabilitar e ser capaz de desligar aquela inflamação que está contínua no corpo. Porque lembramos, inflamação é a mensagem, a gente não deve tratar a inflamação, a gente tem que diminuir a inflamação para tratar a real causa raiz do problema. E aí entra o CBD. Com uma correta administração de CBD, a gente pode diminuir a inflamação, diminuir a dor incômoda enquanto a gente investiga a principal causa raiz do problema. E diferente dos anti-inflamatórios comuns tradicionais que bloqueiam a inflamação no seu corpo inteiro de forma sistêmica, e a gente já comentou que a inflamação faz parte do mecanismo de defesa, então não queremos suprimi-la como um todo, o CBD, o canabidiol, vai auxiliar o seu sistema endocannabinoide a poder fazer uma autorregulação, ou seja, se regular sozinho. O CBD, diferente dos anti-inflamatórios, não tem risco para os seus rins, não tem risco para o seu estômago. Por outro lado, é importante mencionar que o CBD pode ter um leve aumento da sua sonolência, em doses muito altas, algum risco para o seu fígado e pode ter alguma correlação com os medicamentos que você já toma. Então é super importante fazer um acompanhamento médico junto da dosagem dos seus medicamentos e do próprio canabidiol para que a gente obtenha o melhor resultado possível e a gente acabe com essa dor que te acompanha há muito tempo. E você aí? Depois de tomar vários e vários anti-inflamatórios por meses e meses seguidos, tomando quem sabe até analgésicos e quiçá até opioides receitados pelo seu médico de confiança. Você deve estar pensando, pô, mas isso funciona, meus anti-inflamatórios, meus analgésicos funcionam, e provavelmente funcionam mesmo. E eu te pergunto, a que custo? Tomar remédio contínuo para o resto da vida? Todos os dias, sem parar? Medicamentos que podem trazer um risco para o seu rim? Talvez essa não seja a melhor conduta. E eu preciso ser direto. O CBD não é uma cura, não é milagre. Nenhum tratamento sério vai te apontar uma cura milagrosa. Não acredite nessas curas milagrosas que te vendem pela internet. O CBD, ele é um caminho a mais para você olhar para sua condição e tratá-la de forma ampla e complexa como ela merece. Os estudos científicos já apontam que o CBD pode ter uma melhora moderada em casos de dor crônica, variando de caso a caso. Então é muito importante que você leve este caminho também para o seu médico para que a sua dor, a sua condição possa ser analisada de forma cuidadosa por um médico responsável e analisando toda a complexidade envolvida no seu caso, pois sabemos e queremos que você melhore. Queremos que você não tenha dor. E aí a pergunta que resta é, você quer ficar tomando medicamentos todos os dias que podem ter o seu risco para o resto da vida? Ou você quer olhar para a causa do seu problema de uma forma mais ampla e complexa, como você merece? E é aqui que entra o CBD. A meta aqui é ter um tratamento cada vez mais eficaz, mais seguro, para que você possa depender cada vez menos de remédio. Afinal, quem não quer poder levantar da cama sem dor, poder descer uma escada sem pensar duas vezes, poder alcançar aquele pote que fica tão longe que a gente não consegue mais, ou até mesmo segurar o seu netinho, o seu filho sem uma real preocupação? Porque no fim,
Ninguém quer sentir mais dor. Todo mundo quer sentir vivo, ter qualidade de vida para poder fazer aquilo que sempre fez. Viver sem pensar duas vezes. Quer voltar a fazer o que gosta sem ter que calcular um preço que vai pagar por isso. E esse tratamento já está disponível no Brasil. Legal, regulamentado pela Anvisa, acompanhado por um médico prescritor e feito de forma individualizada. Porque cada sistema endocannabinoide, cada dor crônica, cada sistema, cada corpo responde de uma forma específica. E em medicina, dose certa nunca é achismo, é avaliação clínica. Meu nome é Lucas Ribeiro, eu sou biomédico, doutor em biologia molecular e celular e especialista em cannabis medicinal, e hoje eu sou um dos especialistas aqui do time da WeedMed. E se de fato alguma parte desse vídeo fez muito sentido para você, você pode dar o primeiro passo em busca dessa qualidade de vida agora mesmo. Aqui embaixo na descrição tem um link gratuito para você entender um pouquinho mais sobre o tratamento de canabidiol e como ele pode te ajudar na sua vida. Além disso, tem um quiz, uma avaliação rápida para entender se o tratamento faz ou não sentido para você. Se ele fizer sentido para você, a equipe da WeedMed irá entrar em contato para já marcar uma consulta com um médico especialista em cannabis para poder entender o seu caso e tratar com a complexidade que ele merece. Essa não é uma decisão que você precisa tomar agora, sozinho, na frente do computador. Você tomará ela junto com um médico profissional, acompanhado da melhor forma que você precisa e que você merece. Viver com dor não é normal, nem depois dos 200, depois dos 40, 50, nem em nenhum momento da vida. Talvez agora seja o momento ideal para você dar o primeiro passo na busca da qualidade de vida que você merece, pois tratar a causa raiz da dor crônica é o que a gente quer, e não apenas culpabilizar e silenciar o mensageiro. Eu espero muito que sua dor suma, desapareça, e eu te vejo em breve nos próximos conteúdos.